tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Né? Essa é a segunda live do CLAI. O CLAI é o Circuito Livre de Arte Independente de Campinas, que é uma iniciativa que partiu, né, da reunião minha com a Maíra e a Tereza, do Pavão, e para reunir, fazer uma articulação entre os espaços independentes de Campinas. Né? Hoje em dia são 17 espaços que compõem o CLAI, e essas lives vão estar... A primeira foi feita pela Paula Monterrey e a Maíra Endo, que apresentaram a torta e o hipocampo. Né? Hoje eu, Ana Angélica, apresento a Casa de Eva e Silvia Matos, Ateliê de Criatividade. E essas lives vão acontecer todas as segundas, com exceção do dia 2 de novembro, até o dia 23 de novembro, sempre às 17 horas, sempre uma conversa entre dois espaços. Então, hoje, quem vai começar vai ser a Silvia. A gente combinou de... Né, como a Silvia tem uma longa trajetória, né, na arte em Campinas, né, e uma longa trajetória tendo um espaço de arte, a gente achou que seria legal ela falar um pouco desse histórico, né? Então, tem muita coisa assim, que eu, por exemplo, também não conhecia, e eu vou falar um pouquinho depois também do histórico da Casa de Eva, e aí a gente abre para uma conversa. Vai lá, Silvia, eu vou passar aqui os slides. Uhum. Tá bom. Por enquanto tem 7. Bom, eu nunca pensei em entrar para a área dos... Espera lá. Está lá embaixo, tem que ir lá para cima. Espera aí, só um minutinho. Que Isso aí eu fiz. Esse é o fim. Ah, sim. Lá em cima. Bem, Então, eu nunca pensei em entrar na área de arte, apesar de sempre gostei de desenhar, mas eu só desenhava preto e branco, desenhava muito. E aí apareceu um curso na Unicamp de extensão e eu fiz 4 anos, e era o clássico, né? Ensinou arte clássica e tive sorte que logo em seguida surgiu a Faculdade de Artes Plásticas da Unicamp. Prestei vestibular, fiz mais 4 anos, mas aí porque eu queria arte contemporânea. E logo que me formei, eu fui para a Europa, acompanhando meu marido, e passei 6 meses visitando ateliês, galerias e museus. Foi uma coisa, minha cabeça... Quando eu voltei para o Brasil, minha cabeça estava cheia de coisas que eu queria passar para diante, né? E assim que eu tive a chance, construí um ateliê e comecei, então, a dar aulas. Aí, logo em seguida, aí tem o primeiro chamado das aulas. Aí, sobe um pouquinho. Aí, era bem simples, tudo bem simples. Eu fazia tudo, né? Porque eu fazia o cartaz e punha... E começou e logo foi aumentando o número de alunos, porque a cidade universitária e essa região toda não tinha nada sobre isso, né? E eu, então, dava aula para crianças, adolescentes e adultos, não separava, não tinha separação. Numa mesma turma tinha as 3 idades, às vezes era mãe com criança, com a filha, e também não separava as técnicas. Uma estava aprendendo desenho, outra estava aprendendo argila, modelagem e pintura. Aquilo ali eu gostava muito. E as crianças se sentiam importantes de ver que elas estavam com os adultos. Cada vez que eu ia explicar alguma coisa para o adulto, elas corriam lá para prestar atenção. E o adulto aprendia com a liberdade que as crianças têm, né? Porque as crianças, quando começam a trabalhar, elas têm muita liberdade.
Então, isso foi em 1990. Em 1992, eu fiz a primeira exposição com os alunos, era máscaras. Eu fiz o seguinte, eles construíam uma máscara com argila, da cabeça deles, né? Ou criavam, queriam olhar alguma coisa, faziam, e depois, como já tinha modelado, já tinha trabalhado, aquilo estava introjetado neles. Aí eles usavam aquilo de modelo para desenhar ou pintar. E essa foi a exposição. Tinha as máscaras feitas em argila e os desenhos e as pinturas dele. Agora, ao mesmo tempo, eu oferecia saraus, palestras e oficinas com os artistas importantes de Campinas. Tinha Tomás Perino, Marilena Mota Paz, o Clodomiro Lucas e o Paulo Cheida Sam. O Clodomiro Lucas dava curso de papel, deu uma oficina de papel artesanal. E tinham vários esses artistas, e olha, só a oficina que eles cobravam, né? Os alunos. Agora as palestras, e isso não era tudo pro bono. Eles vinham e falavam, e olha, tinha professor da Unicamp também que eu convidava, eles vinham, o Álvaro Bautista, que foi meu professor, primeiro professor, meu mestre, e Marco Dovalli também foram os que participaram muito daqui. Agora, já em 1993, eu fiz a primeira homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Naquela época, não se falava tanto sobre o Dia Internacional da Mulher. Então, saiu uma matéria, a folha inteira, né? Falando sobre a exposição, e eu recebi também um cartão da Ana Mai Barbosa, me congratulando por essa iniciativa. Não sei se vocês conhecem a Ana Mai Barbosa, é uma arte educadora muito importante. Foi quem começou a arte educação no Brasil. E aí, nessa primeira exposição, participaram artistas já famosas, como era a Marilena Mota Paz e a Fúvia Gonçalves, que era professora lá na Unicamp, e novos artistas, como eu, Cecília Stellini, Ana Almeida, Vera Ferro, que estamos até hoje trabalhando por aqui. Agora, eu não tenho fotos desse evento, eu tenho do próximo. Esse é o convite, tudo isso eu fazia, né? Fazia na máquina, porque antes era a máquina que fazia, tirava xerox e pronto. Então, aí, essa exposição é do Dia Internacional da Mulher, mas outro Dia Internacional da Mulher. Eram gravuras internacionais com a curadoria do Paulo Cheida Sam. Ele fez essa curadoria de gravuras internacionais. Tem mulheres do mundo todo. Então, vamos mais para frente. Então, eu fazia também, oferecia um espaço para as escolas. Elas vinham, eu conseguia algum material para eles usarem, e as escolas, às vezes, conseguiam ônibus, ou, às vezes, eles pegavam várias professoras, enchiam o carro de criança e vinham. E aí elas assistiam à exposição e faziam uma releitura daquilo que eles estavam vendo. E aí a professora levava para casa, para a escola, e fazia a exposição desses desenhos das crianças. Agora, em 1994, já no começo das aulas, lá em fevereiro, estava todo mundo muito descontente. Era a época do Collor. Estava todo mundo descontente com tudo que acontecia, né? Era a situação do país, destruição da natureza, violência, corrupção, isso em 94. E aí eu conversei com os alunos, como estavam os alunos comentando, os adultos, né, comentando sobre isso, todo mundo descontente, vamos fazer um painel falando sobre respeito. E cada um escolhe fazer como quiser, o que quer, o respeito ao quê. Então, a gente trabalhou, olha, foi quase um ano.
trabalhando o dia todo, o ateliê ficava aberto, eu dava as aulas, acompanhava. Foi um processo longo, isso já dava uma live, para dizer como foi feito esse painel. E esse painel era para ser colocado em Barão Geraldo. Tem uma galeria antiga que tem uma parede de 3 metros por 4. E eu combinei com as pessoas, os lojistas ali, que eu ia colocar o painel lá. E eles, todo mundo gostou, e eles contribuíam para comprar argila. Comprava argila para fazer aquele foi muito. E eu construí do lado do meu ateliê um depósito com prateleiras para ir colocando as placas todas. E trabalhamos um bom período. E aí, na hora de colocar o painel, o dono do prédio teria que pintar para poder o painel ficar bem. A cor que estava não estava bem. E ele não quis. Não quis. Eu falei, bom, então, paciência, né? Devolvi o dinheiro para todo mundo que tinha dado. E aí eu recebi oferta. Na época tinha um restaurante onde tem a Casa do Lago, da Unicamp. Era um restaurante lá. E eles falaram, tudo bem. Eles até que me deram o dinheiro para devolver para os outros e construíram aquela parede, uma parede, montaram inteirinho o painel para mim e fizeram uma abertura à noite com coquetel e tudo mais. Foi fenomenal, né? Quem quiser, tá lá na Unicamp, em frente à Casa do Lago. Dá lá para ver. Aí depois, bom, isso aí, Aí, em 98, eu inaugurei um novo espaço, ampliei o espaço que eu tinha para exposições, eu ampliei o espaço para esculturas. Eu tinha essa escultura de 4x4, que era o suporte de uma performance que a gente fez em teatro em São Paulo, fizemos em São Carlos, com fibra ótica. Era com bailarinos dançando, e a música era do Raul do Vale, música eletroacústica, era um evento, né? E eu essa escultura foi a minha criação, foi feita pelos engenheiros da FEPASA, eles que construíram. Eu fiz com palitinho de churrasco, e eles montaram para mim essa pirâmide aí, e a gente apresentou isso. Só que eu só apresentei a escultura aqui, porque a fibra ótica é só à noite que dá para ver, né? E apresentei também o ato e contato. Você vai mais adiante, você vê o convite. Também não tem isso, olha lá, novo espaço para escultura, era ato e contato, era uma performance multimídia do Jonatas Manzoli. Ele tinha umas peças que ele colocava no sapato da bailarina, e ela, conforme ela dançava, ela ia alterando a música que ele tinha no computador. Foi um evento bem interessante, isso, e teve exposições também de pintura e tudo mais. Agora, de 1999 a 2004, a gente recebeu aqui o Carlos Fajardo. Ele vinha de São Paulo e ele dava, a gente discutia arte com ele, dizia ele que treinava com a gente as aulas que ele dava na pós-graduação lá da USP. Então, ele ficou um tempão aqui, quer dizer, esse tempo todo, e a gente ganhou muito com a presença dele, né? Porque ele é uma pessoa excepcional. Aí, com ele, que foi criado o Grupo Antropoantro, porque ele, naquela Bienal que houve nesse período, ele participou da Bienal e ele falou, por que vocês não... A gente já tinha um grupo, por que vocês não montam um grupo e apresentam o trabalho? A gente fez uma off-bienal em São Paulo,
apresentamos o grupo, na época chamava Kairos. Foi isso no ano 2000. A gente apresentou e esse grupo continuou, eram 10 artistas, porque eram as artistas que trabalhavam com ele, né? Que a gente discutia com ele. E esse grupo, algumas saíram, que foram para fora, e atualmente nós temos 7, são 7 integrantes. Eu, a Beth Schneider, Inês Fernandes, Olivia Niemeyer, Lalau Mairink, Tina Gonçalves e Vani Barini. Essas são, já estamos aí há mais de 10 anos só esse grupo. Quer dizer, o grupo já tem 20 anos, né? De 2000 até agora já tem 20 anos. Isso já dava outra história falar sobre esse grupo, que é muito bom trabalhar em grupo, porque todo mundo dá palpite no trabalho de todo mundo, a gente discute, e sempre tem um artista que a gente convida para discutir com a gente, e é muito bom. E esse grupo criou, em 2005, a escultura que não deu certo. A gente chama escultura que não deu certo porque é um boneco articulado, mas não anda. Então, o nome dele era escultura que não deu certo. Ele foi criado com o objetivo de questionar o circuito e as instituições de arte, assim como os espaços urbanos, através de ações públicas. A gente passeou de ônibus com ele, o público amava passar na roleta e tudo mais, ele foi muito bom. E a gente aí, nessa época, a gente participamos junto, assim, fomos visitar várias exposições em Ribeirão Preto, em outras cidades, e aqui a gente, nessa época, fomos visitar o Centro Cultural e o MAC. E o que a gente encontrou lá? O vazio, não tinha nada. E, por coincidência, acho que algum fotógrafo viu a gente andando, porque a gente andava com o boneco, ia filmando e fotografando. E fez uma matéria sobre isso. Se você descer, tem a matéria aqui. Faz um pouquinho. Aqui era do Max, você vê tudo vazio. Aqui. Aí ele escreveu: grupo de artistas plásticas usa boneco para protestar. Bom, na época, o secretário da Cultura era o Lago, ficou muito bravo. Ficou bravo e mandou para a gente, disse que era uma minoria insatisfeita. Nós éramos uma minoria insatisfeita. E que ele queria que a gente fosse lá encontrar com ele. A gente foi, e aí a explicação dele quer que tenha exposições nas férias. Claro que queremos exposições nas férias. E também tinha uma coisa, cobrava uma taxa para ter exposição. Era muito estranho. Isso ele disse: mas se o artista não quiser, não paga. Mas só aí que a gente ficou sabendo. Então, nós dissemos para ele que nossa proposta era que os espaços culturais existentes para a arte contemporânea, como Estação Cultural, Centro de Convivência, MAC e outros, deviam oferecer uma programação anual mais ágil, amplamente e antecipadamente divulgada, com o intuito de levar a cultura à cidade de Campinas. Porque isso acontecia em Piracicaba, em outras cidades que a gente ia visitar, Ribeirão Preto, e aqui em Campinas, você tinha que ir nessas reuniões que vocês estão indo agora, a gente tinha que ir nessas reuniões e lá ficar sabendo se podia ou não podia fazer alguma coisa. Então, não deu certo. Quer dizer, o boneco fez a função dele. E aí ele, logo em seguida, foi convidado pela Bienal B, a segunda Bienal B de Porto Alegre, porque a gente tinha feito uma proposta dele caminhar por lá nessa época. E eles gostaram tanto, falaram: não, ele vai abrir o evento. Então, a gente conseguiu, na época, o patrocínio. A do meio aí era a organizadora desse evento, do Bienal B. Ela foi buscar a gente no aeroporto, nós tivemos as passagens pagas
e Hotel 5 Estrelas, a gente ficou 4 dias no Hotel 5 Estrelas, que era onde acontecia o evento. Esse Hotel 5 Estrelas tinha um espaço onde aconteceu o evento, mas foi muito bom. Foi a única vez que a gente conseguiu um patrocínio maravilhoso, né? Valeu a pena. Aí, quando aconteceu... esse era um shopping, do lado do hotel era um shopping, que é aí que aconteceu o evento. Foi o lançamento, e ele ficou lá, se você sobe mais um pouco, você vai ver ele ali, ó lá. Foi chamado lá, tarará, foi. Sempre tinha que carregar, né? Mas a gente tem tudo isso, a gente tem filmado, fotografado, a gente tem várias coisas. Aí aconteceu a Bienal do Vazio. E a gente fez muita discussão, teve muita discussão, não só nós, mas saíram muitas discussões sobre essa Bienal do Vazio. Aí que a gente resolveu fundar esse Museu do Vazio. E aqui, essa imagem é um cartão postal, como a gente também é uma coisa que o grupo faz. Você executa um evento através do cartão. Você está fazendo. Quer dizer, ali eu posso dizer, o boneco foi na Bienal do Vazio, porque no cartão ele está. Isso trabalha um pouco com a memória das pessoas, né? Por exemplo, a gente fez também aqui o Teatro Municipal, a gente colocou o Teatro Municipal, a foto, bem no espaço onde ele ocupava. E num evento desses que teve na cidade toda, a gente distribuiu. A gente fez mais de 5.000 cartões postais, né? E as pessoas, olha, ali teve gente que chegou para mim e disse assim, pena que eu não vi. Quer dizer, porque a gente não tinha dinheiro para colocar a imagem lá, mas no cartão ela estava. Então, as pessoas... Aquilo trabalha com a memória das pessoas. Eles acham, eu podia ter visto, eu não vi. Ou então passa o tempo e ele fala, eu vi. Né? E a gente fez isso com várias coisas. Isso também é da outra história. Então, eu acho que é isso o que eu tenho para falar. O resumo de uma história. Nossa, é incrível, né? Uma super trajetória. Não, tem muita coisa. Tem muita Até que coisa. para resumir foi complicado. Possível. E o que você acha que mudou de lá para cá, assim, sabe? Tipo, tanto em termos de políticas públicas, né, que eu já vi, né, já pelo seu relato já vi que, né, parece que continua a mesma dureza, Continua né? a mesma coisa. Tem épocas e épocas, né? E da cena artística também, assim, fala um pouco assim como foram esses 30 anos, né? Então, eu acho que naquela época, no meu início, os jornais publicavam muito. Então, eu tenho um folheto, que eles fizeram um folheto de um trabalho que eu fiz, um folheto de arte. Porque eu fiz uma exposição dos artistas educadores, eram retratos. Bom, isso é outra história, mas tudo bem. Eram retratos que estão lá na Unicamp, são da Unicamp, a história dos artistas. Eu fiz a história dos artistas de Campinas. Eram artistas educadores, artistas que influenciaram outros. E, olha, até perdi o que eu estava falando aí. Tá. Que os jornais publicavam muito. Então, publicavam. E como eu fiz? Quando eu entrevistei os artistas, fui ao ateliê dos artistas, né? Esses artistas que eram famosos, ao mesmo tempo que eu entrevistava eles, eu retratava. E esses retratos que eu doei, está tudo lá no Unicamp, são 20 retratos. Eu retratava. E eles, então, queriam ter certeza de que eu retratava. Trouxeram uma modelo, e ela posou aqui no meu ateliê, no jardim, nua, e eu fiz
o retrato dela rapidinho, quer dizer, em 1 hora dava para fazer, era o que eu consegui fazer. E aí fizeram um folheto com isso, e me deram as fotos, fizeram um montão, passaram a tarde aqui comigo. Isso era uma coisa que acontecia. Hoje em dia é cinema, outras coisas, pouca divulgação de arte nos jornais. Naquela época tinha... eles vinham no ateliê, conversavam, queriam saber, fotografavam, tinha muita coisa. De um tempo para cá... E a TV também vinha. Sim, porque hoje em dia também jornal impresso só tem um, né? E ainda não, de tudo pouco bem, alcance, mas a né? Sim. Sim, agora. Mas até a televisão, eles vinham, faziam a reportagem. Era muito... Era mais... Eu achava que era mais ativo. Não a prefeitura. A prefeitura não era tão ativa assim. Mas a gente se virava, né? Tanto que, por exemplo, para manter esse grupo, a gente põe um dinheiro na poupança, foi R$ 50 cada uma todo mês. Então, quando precisa alguma coisa, a gente tem aquele dinheiro. Não é muito, mas ajuda. E a gente está sempre reclamando, porque mesmo que a gente receba convites, você tem que bancar tudo. Fala, que convite é esse que eu tenho que bancar tudo? Né? Sim. Então, é por aí. Eu acho que as coisas não facilitam, não. Continuam difíceis nesse aspecto. Né? Silvia, e tem algumas, né? Você mostrou assim, umas 2 obras bem de grande porte, né? O painel da Sim. Galeria do Lago e aquela escultura que foi feita pelos ferroviários, né? Pelos engenheiros ferroviários. Uhum. E né, o painel da Galeria do Lago está lá, né? Mas e essa outra escultura, né? E como que vocês faziam para montar? Como vocês fizeram para montar ela também, assim? Foi feito tudo especial. A madeira, as junções de ferro, eles tiveram que mandar fazer as junções. Tudo foi feito especial para aquela escultura, por causa da inclinação que eu tinha feito, tudo isso. Mas a montagem, olha, a primeira apresentação que a gente fez em São Paulo, onde atualmente na estação, onde a Orquestra Sinfônica toca lá. Aqui, naquela estação da Sorocabana, era aberto aquilo. Depois eles fizeram para a orquestra. Ali tem... É um lugar maravilhoso, mas na época era só um barracão enorme. E eles fecharam, porque para ver a fibra ótica você precisa de escuro. E os engenheiros fecharam tudo aquilo, a luz fechou. E o pessoal, a gente foi de ônibus da Unicamp, com essa escultura não foi nessa época. Aquela foi só uma dança que a gente tinha. E quando foi a escultura, a gente foi para São Carlos. E a escultura no ônibus, no porta-mala lá embaixo, e os alunos iam ajudando, porque o Raul do Vale era professor da Unicamp. Então, tinha os alunos que trabalhavam junto com a gente. Era tudo assim, não tinha dinheiro para lugar nenhum. Quer dizer, eu gastava para arrumar a fibra, essas coisas assim, a roupa, tudo mais, mas não tinha dinheiro para mais nada. Mas transportava desse jeito. E a fibra eu conseguia na BC Cristal, aqui perto, que agora não existe mais. Mas eles me doavam a fibra. Então, eu tenho ainda um depósito enorme aqui no meu depósito de fibra. Legal. Se alguém quiser fazer uma pergunta também para a Silvia, antes de eu passar para a casa de Eva, ou também quem quiser interromper também, fiquem à vontade. Porque já a minha palestra já foi, então, quiser perguntar alguma coisa que interesse, tudo bem. Eu vou começar, então. Então vamos lá. Espera aí. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo.
Isso. Vocês estão vendo bem? Como tá? Tá? Peraí. Você pode puxar isso, puxar mais um pouquinho. Foi? A lateral. Tá ótimo. Tá bom? Tá. Eu vou passar assim rapidinho, né, um pouco da ideia da Casa de Eva e passar um pouco das exposições para vocês, sei lá, terem uma ideia de conjunto, né, do que já foi feito até agora, né? A Casa de Eva, ela começou em 2016. No início, né, eu não sabia muito bem como seria, né, o que seria a Casa de Eva, mas fazia um ano que eu estava morando em Campinas, né, porque apesar de eu ter crescido aqui, passado aqui minha adolescência, eu passei a maior parte da minha vida adulta e toda a minha formação no Rio, né, então voltei no início de 2015 e em abril de 2016, eu abri a Casa de Eva com um curso de fotografia com câmeras artesanais, que é o que eu venho fazendo já há muitos anos, né? A Casa de Eva, né, ela é uma casa que ela foi construída pela minha avó em 91, né, para ela mesma morar, e foi lá que ela viveu até o resto da vida, né, até o fim da vida dela, em 99. Então, minha avó gostava muito de arte, né, então, assim, a sala, né, que hoje é o espaço expositivo, ela foi feita com o pé direito alto, justamente para ela poder colocar os quadros, gravuras, assim, que ela comprava dos artistas assim em todos os lugares que ela viveu, né? Então assim, essa é a sala de Eva, né? A casa tem também, né, um laboratório fotográfico que hoje em dia está fechado, né, o laboratório analógico, mas que a ideia é que ele seja um laboratório coletivo, compartilhado, né, que eu chamei de Clube da Câmera, né, que é um clube em que as pessoas se associam para usar horas do laboratório de acordo com a necessidade de cada um. A casa ela foi toda pensada numa forma assim, muito coletiva, né? Durante algum tempo ela teve uma gestão colaborativa, apesar, né, de eu sempre, né, assim, eu que faço a gestão da casa mesmo, enquanto imóvel, né, das contas da casa, tinha uma série de decisões, né, e de coisas que eram feitas coletivamente, né? E uma parte disso permanece até hoje, né? Então, assim, a casa funciona muito em função das iniciativas das pessoas que estão na casa, né? Então, assim, né, eu tenho toda uma atividade com fotografia, proponho essas atividades, né? Tem algumas pessoas que trabalham no ateliê de cerâmica, por exemplo, que agora tá de cerâmica, né? Mas ele é um ateliê que pode ser multiuso, né? Já teve oficinas de aquarela, mesmo de fotografia em métodos alternativos de impressão, e aí, de acordo com quem está ocupando esse espaço, né, com as atividades que propõe, a gente vai fazendo as atividades da casa, né? Tem a sala de vidro, que tem algumas aulas, né, mais ligadas às práticas do corpo, né? E a ideia era também a Casa de Eva não ser só um espaço de fotografia e arte contemporânea, né? Mas um espaço que abrangesse outros aspectos da vida, né? Então, assim, eu sempre gostei, sempre fiz muito yoga, né? Então, acho que essa questão, né, do corpo é muito importante, né? Depois veio, inclusive, a Ellen, que tem todo um trabalho de dança e de expressão corporal que soma muito a casa enquanto um coletivo, né?
E essa foto ficou ruim aqui agora. E espaços de convivência também, como aqui, né, o DEC, que tem saraus, já teve alguns eventos de café da manhã que a gente fazia, que convidava, né, um artista ou uma pessoa de uma determinada área de bem-estar para conversar. Então, assim, é uma casa que eu acho que assim, o principal foco dela, né, a fotografia e a arte contemporânea, mas que ela quer fazer a ligação com outros públicos também, né? Então, assim, quem vem fazer uma aula de yoga ou quem vem fazer uma aula de cerâmica passa também pela exposição, né? Para ampliar mesmo o alcance da arte. Né? Então, assim, em 2018, a gente inaugurou a galeria, né? A Sala de Eva, enquanto um espaço expositivo. E de lá para cá, a gente já realizou, eu acho que foram 9 exposições. A gente começou com uma exposição minha, Paisagens Temporais. E logo depois veio essa Raros Vintages e Inéditos, com curadoria do Fausto Schermon, que é um fotógrafo e curador de São Paulo, e em que ele trazia fotografias, né, ou de tiragem única, ou com métodos de impressão, né, raros ou antigos, né, ou cópias de portfólio de fotografias famosas, né, ou pegava, por exemplo, tem uma foto da Elis Regina, do Pena Prearo, que faz parte dessa exposição, que segundo ele, era a foto mais bonita do ensaio. Só que a foto que foi escolhida para a capa do disco era outra, né? Porque tinha uma questão comercial. Enfim, então são esse tipo de fotografias, né? Era uma coletiva. Né? Aqui um pouco. Esse daqui é um ambrótipo, né? do Roger Sasaki, que é uma das técnicas do século XIX. E aí, logo quando a gente inaugurou essa segunda exposição, né, eu ficava muito preocupada, assim, porque eu queria ter uma regularidade de exposição, mas, ao mesmo tempo, tudo isso, né, todo mundo que trabalha com arte sabe, tem um custo, né? Mesmo se todo mundo fizer o trabalho de graça, né, a tinta não dá para sair de graça, né, o pedreiro, ou o montador, ou o cara que vai pintar, né, tem despesas que não tem jeito, né, mesmo a divulgação. Então, nesse sentido, a gente criou um clube de colecionadores, que a ideia era dar visibilidade aos artistas, né, artistas que vivem e trabalham em Campinas, né, e, ao mesmo tempo, subsidiar as exposições da galeria, né? Então, assim, uma parte da verba, quando a gente vendia as obras, né? Uma parte da verba ia para o artista para fazer a obra, né? E remunerar o seu trabalho, e a outra parte ficava como um caixa para a manutenção dessas exposições, né? E do espaço expositivo. E aí a gente, no final de 2018, fez essa exposição com esses primeiros artistas que participaram dessa primeira coleção. Aí, em 2019, eu abri com uma exposição que fazia parte de uma pesquisa minha, que chama Obscura, algumas câmeras e suas imagens. E a ideia era fazer uma brincadeira, né, assim, entre as câmeras e as imagens que as câmeras criam, né?
e ela tem enfim, um forte caráter assim pedagógico, né? Assim, é muito legal assim para crianças e adolescentes mesmo que estejam ou não estudando, né, física, ótica, né? Porque a partir do formato das câmeras, né, dá para você perceber quais são as imagens que foram feitas por ela. Né? Então, depois, numa outra edição dessa mesma exposição, eu fiz até um joguinho de acertos para ver quem conseguia identificar qual era a câmera que tinha feito qual imagem. Né? Essas são algumas das câmeras. E aí, logo depois, veio uma exposição minha e da Mariana Vilela, né, que a Mariana Vilela foi quem me ajudou, né, e fica junto comigo, né, dentro tanto do Clube de Colecionadores quanto das exposições. A gente ganhou esse prêmio Funarte Periferia e Interiores, que incluía, né, uma exposição na Casa de Eva e outra exposição, né, na verdade, a mesma exposição, né, com itinerância para a Casa do Olhar em Santo André. Então, essa foi a segunda exposição de 2019, né, que envolvia... a Mariana trabalha com performance, né, envolvia esse diálogo entre a fotografia feita com câmera artesanal, que ela tem também um certo caráter performativo, e a performance que ela faz, né, em diversos tipos de ambientes. Depois veio a Pedra Planta, da Silvia Foregatti, que era formada, né, por esses backlights, né, em que ela retrata sempre uma pedra e uma folha, né, muitas vezes com desenhos na pedra, em diálogo ou fricção com o desenho da planta, né, e essas espadas de São Jorge com desenhos botânicos. Assim, era uma exposição bem... com poucos elementos, né? Era uma parede e esses vasos, 5 vasos. E logo depois um jardim em floresta da Cláudia Tavares, que foi minha colega no Rio, né, assim, em diversos momentos, e que tem esse trabalho muito bonito em que ela leva, ela recolhe a água do ateliê dela, que é no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, né, um lugar com muita umidade. Então, ela recolhe a água do umidificador dentro do ateliê dela durante 2 anos e vai fazer um jardim em floresta, que é um lugar no interior de Pernambuco, em que não chovia há 3 anos. Essa exposição ela ganhou também o prêmio Chico Albuquerque, no Ceará. E quando ela está lá fazendo o projeto, montando o jardim, chove. E aí finalizamos 2019 com a exposição Não Vejo Mais, da Helena Giestas, que ela trabalha inicialmente com recortes, né, em fotografias muito simples, assim, que ela tira de estradas, assim, sabe, de lugares por onde ela viaja, e depois recorta os personagens dessas fotografias e vai criando outras paisagens e outras cenas com eles, né? E aí ela vai radicalizando esse procedimento também de recorte, né, dessas pessoas, dessas cenas, até que ela já não usa mais nem a fotografia, né, e passa a recortar aqui
um papel branco, ou aqui também uma folha de acetato, né? E aí a imagem vira, né? Essa folha de acetato não dá, a gente não, é muito difícil registrar isso, né? Porque a imagem acaba virando uma espécie de um desenho feito de sombra, né? Só do contorno. Aqui dá para ver um pouquinho mais. E aí a última exposição que tivemos antes do fechamento, né, pela pandemia, foi a exposição Navegação Interior, da Lilian Maus, que é uma artista gaúcha, em que ela trata de duas lendas urbanas baseadas em dois fatos históricos que aconteceram na região onde ela tem o ateliê, que é uma região cercada de lagoas, né? Houve um naufrágio na década de 70, 60 ou 70, agora eu já não me lembro mais, de um barco, né, em que tipo, quase todo mundo que estava no barco não sobreviveu. E tem uma história também de uma noiva que foi assassinada e teve o corpo jogado no lago, tipo, dias antes do casamento. E aí isso virou, né, a lenda da noiva, né, que aparece volta e meia nesse lago, né, e ao mesmo tempo, por ser uma região de muitos ventos, né, é um lago, mas que tem suas águas muito turbulentas por causa, né, dessas ventanias que acontecem, né, enfim, lá no sul do Brasil. Também existe uma crença de que ninguém consegue atravessar ninguém consegue fazer essa travessia que esse barco fez na década de 70, né, e que houve o naufrágio. Então, ela chama de travessia interior, né, e apresentou uma série de fotografias, né, tem essa grande pintura com esse bambu, né, que é uma espécie de remo, né, e uma série de fotografias, né, do próprio lugar, junto com imagens de arquivos, né, e textos que ela coleta, né, ou delas, ou entrevistas, ou mesmo das pesquisas de arquivo que ela faz. Né? E aí mesclam um tanto também com aquarela, né? E aí a aquarela vai para as garrafas. E é isso, né? E aí, enfim, né? Já falei um pouco do clube de colecionadores, né? Assim, eu trago assim essa questão do clube de colecionadores, né? E agora também dessa campanha de financiamento coletivo no Catarse, porque são as formas assim de viabilizar a manutenção desse espaço expositivo e também, né, assim, é uma chamada para a sociedade se comprometer de alguma forma com ele, né? Porque assim a gente vive, né? A Casa de Eva, ela está num lugar, num bairro que é de classe média alta, né? Assim que tem muitas pessoas que têm um bom poder aquisitivo, né? E por que não compram uma obra de arte, né? Porque em vez de, enfim, dar um presente para alguém, não dá uma obra, né? Então, assim, é muito nesse sentido que a gente, né, tenta, assim, que eu trago essas duas questões, né? Assim, porque eu acho que a gente, como está em Campinas também, né? E tem a gente não conta com financiamento público, né? Da onde que pode vir esse financiamento, né?
É isso. E aí, você cuida disso, você organiza tudo isso sozinha ou você tem alguém que te dá um apoio? Então, assim, eu faço um tanto sozinha, tem o Hélio, trabalha mais na questão das mídias sociais, né? Mas assim, cada vez menos também, porque ele está bastante envolvido com o mestrado também na Unicamp, né? E a Mariana é uma parceira para pensar a sala expositiva e o clube de colecionadores, né? A sustentabilidade da casa, mas o operacional sou eu mesma, assim. Não é fácil, né? Tem que pensar em tudo. Mas assim, a gente faz com gosto, né? Assim, também eu acho que por isso que é importante, sabe? Por exemplo, para mim, assim, ter a parceria, sei lá, no ateliê de cerâmica, ter para ter outras pessoas também pensando outras coisas, né? E trazendo outras possibilidades que às vezes eu não estou vendo sozinha, né? Claro. Eu acho que tudo que é feito em conjunto com outras pessoas é mais rico, né? A criatividade aumenta. Sim, Isso aí. com certeza. É isso. Foi muito bom. Você continua com a fotografia na área do. Da câmera, É, câmera artesanal, sim, eu faço, né? Assim, eu mesma faço para minha pesquisa, né? E dou aula também, mas assim, com a pandemia eu não consegui passar isso para o online. Porque o grupo que eu complicado. estava, e o grupo que eu estava dando uma aula também numa ONG no São Marcos, e é um grupo assim de crianças, né, e pré-adolescentes, então tem gente que tem acesso à internet, tem gente que não tem, e é tudo muito físico, né? Assim, é tudo muito manual, né? Precisa de laboratório, precisa da química, né? Tem uma certa vivência da coisa que eu não consegui passar para um online. É complicado. Mas eu achei interessante você trazer isso também para grande, como você fez lá em Itu. Foi Itu, né? A Que câmera você... escura, ela é muito legal. Aquele Maués. Dirceu Aquele outro. Maués. Então, eu fiz uma oficina com ele que era feita com tambores. Sim. Foi muito interessante, com vários tambores ele fez. São É, coisas interessantes, né? é. Aquilo era parte do festival, né? Hércules Florence. E foi uma Isso, foi do atividade do festival. Eu participei da oficina dele lá. Foi Foi uma bem interessante. empreitada, né? Bem, Foi uma empreitada mesmo lá. É isso, então. Alguma pergunta a mais? Algum comentário? Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, não sei se chega a ser uma pergunta, né? Mas eu achei muito bonito na fala de vocês esse lugar que o encontro pela aprendizagem, né? Ele se dá, né? As duas têm uma preocupação muito grande em promover cursos, encontros, palestras. E queria, enfim, escutar um pouquinho mais de vocês, não muito bem a importância, né? Mas qual é o lugar dessa configuração, né? Qual a importância dos cursos tanto para a Casa de Eva como para o Ateliê de Criatividade. E, enfim, se isso também, acredito que de alguma maneira tem também aí uma construção, né? A gente fala muito de formação de público, né? Pelo menos quando a gente trabalha com editais, se coloca muito isso como a tal da contrapartida.
E daí eu sempre me questiono, né, assim, mas que me parece muito solto, né, oferecer coisas de formação de público, né, assim, querendo ou não, formação de público é uma coisa a longo prazo, né, não é uma ação pontual que vai fomentar isso. E daí fiquei vendo, assim, com muita empolgação, né, os dois projetos nesse sentido, porque estão aí a Silvia há anos, né, promovendo encontros, formações, ateliês, produções coletivas de obras, né, e a Casa de Eva também, desde o começo, muito preocupada em oferecer cursos e abrir para outros artistas educadores também um espaço para poder fazer essas propostas. Estou meio confusa com as ideias, não consegui configurar isso como uma pergunta clara, mas assim, queria estar um pouquinho mais de vocês, um pouco mais de vocês sobre essa questão de formação de público, o lugar das oficinas e da educação dentro dos espaços culturais ou das artes visuais. Obrigada pela fala, foi muito gostoso estar aqui. Quer responder, Silvia, primeiro? Responde você primeiro. Tá bom. Não, então, para mim, assim, eu vejo como fundamental, assim, né? É um lugar de troca e de alimento mesmo, né? Assim, eu me alimento muito, né? Assim, muitas vezes os cursos que eu ofereço lá, né? Ou são cursos que eu posso dar, né? Que eu gostaria de dividir, enfim, o meu saber numa determinada área, ou são cursos dos quais eu quero ser aluna, né? Também, né? Então, assim, acho que tem esses dois lugares, né? E agora, né? Também, assim, no final do ano passado, a gente começou a tentar um grupo de estudos, né? Em que eu acho que fica também num lugar intermediário a esses dois, né? Em que não tem um facilitador, né? Mas todos estão ali facilitando e sendo facilitados, né? Então, assim, para mim é o lugar de respiração, sabe? Esse lugar de formação. É isso, Silvia. Eu acho que basicamente é isso, é que a gente gosta do que está fazendo, né? Quando você faz alguma coisa que você gosta, eu acho que é o mais importante. Quando eu comecei, que tinha aquela atividade, era muita coisa, né? Quer dizer, como eu disse para você, um estava fazendo desenho, outro pintura, e tinha vários alunos, cada um. Eu achava, no começo, que eu ia me esgotar, eu ia ficar sem nada. Eu estava passando tanta informação para fora que eu ia ficar esgotado, mas foi completamente o contrário. Quer dizer, a gente ganha muito com cada aluno ou cada pessoa, cada artista que você tem contato, cada palestrante, cada um desses, eles te alimentam, você vai crescendo com esse contato. É isso que faz com que a gente continue. Dá trabalho, isso, aquilo, mas o trabalho vale a pena, porque a gente se alimenta disso e fica contente que as outras pessoas estejam também aproveitando disso. É isso que eu acho. Alguém mais? Uma resposta rápida, né, Paula? Porque também assim a gente está querendo, enfim, não alongar muito, né? Mas acho que tem um tanto de pano para manga para conversar sobre isso, né? Ainda mais você que é também arte educadora, né? Sim, mas aí a gente tem outras. Esquenta a conversa para continuar em uma outra oportunidade, com certeza. Bom, então acho que vamos encerrar, né? A gente convida a todos, inclusive, para irem agora para a live que vai ter da Secretaria de Cultura sobre a Lei Aldir Blanc, né? Que acho que é bem importante a gente das artes visuais também marcar presença, eventualmente com questões que sejam mais específicas da nossa área.
Né? Obrigada, Silvia, obrigada a todos. Obrigada a você, porque está cuidando de tudo. Obrigada a todos que participaram. Obrigada, meninas, foi lindo, adorei. Ai, Bom, que agora bom. vamos partir para mais coisas. Então vamos. Boa Então, noite a vamos. todos aí. Boa noite e obrigada a todos. Muito obrigada. Um Boa beijo. noite, obrigada.